Olá, sejam bem-vindos a mais um Vidas que Edificam. E se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar ao seu coração e usar a sua vida para ministrar na vida de uma outra pessoa também, levando uma mensagem de fé, de encorajamento, de confiança, para que essa pessoa seja livrada de todas as angústias, de todos os temores, de tudo aquilo que vem travando a vida dela. E a palavra que nós trazemos hoje para vocês é: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 5. E é com essa palavra que nós iniciamos o Vidas que Edificam hoje e que Papai do Céu nos abençoe, nos direcione e te alcance onde quer que você esteja, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor fará hoje e a partir de agora com um testemunho que será contado aqui. Bora revelar quem é a nossa convidada de hoje, Caio? Bora! Eu tô conhecendo ela hoje também. A Natashi, que conhece ela, mas eu quero é sapatinho de fogo. Se é ou não é, eu não sei. Mas nós vamos descobrir agora. Estamos aqui com ela, que é pastora. Seu marido também é pastor. Ela é mãe de 2 meninas. Ela é empresária. Ela tem um trabalho com missões CGS. Estamos aqui com a pastora Noemi. Seja muito bem-vindo, pastora. Glória a Deus. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos, uma ótima noite. Eu tenho certeza que Deus traçou esse dia, né, com uma grande objetividade para falar com você através da minha vida. E falar sobre vidas que edificam, eu tenho certeza que por onde quer que eu tenha andado, eu tenho edificado vidas. E falar sobre testemunho é algo que mexe bastante comigo. Eu sou muito feliz, Caio, Natashi, por estar aqui. Amém. Nós fizemos um pequeno currículo para te apresentar, mas com os títulos que você acumula aqui na Terra. Glória Quem é a a Deus. Noemi para Deus? O que Deus fala a respeito da Noemi? E quando você conversa com o pai, como é que você se entende como filha? Glória a Deus, desafiadora a pergunta, mas é interessante, né? Quando nós nos caracterizamos como pessoa, quem é a Noemi perante a sociedade? A gente tem respostas não tão fáceis, porém é mais fácil de responder. Agora, quem somos nós perante Deus, né? Eu creio que eu sou a filha amada, né? Privilegiada. E a Noemi perante o Senhor é uma escolhida desde o ventre. O meu testemunho já começa muito antes de eu nascer. E assim como Jeremias, antes de ele ser informe, eu me vejo titulada a Jeremias, o profeta Jeremias. Antes mesmo de eu ser informe, Deus já me separou, Deus já projetou um projeto santo, um testemunho na terra. E eu me caracterizo na primeira pessoa, assim, biblicamente, como Jeremias. E até para estar aqui, eu sou muito tímida, embora eu já pastorei há 13 anos, já lidero há 18 anos, sou gestora. Todo lugar que eu vou, Deus me coloca uma liderança incrível. Porém, quem é a Noemi perante Deus? Eu sou escolhida desde o ventre da minha mãe. Isso eu tenho uma certeza muito grande, né? E falar sobre o meu testemunho, eu creio que vai ser algo para edificar mesmo, para a glória dele. Glória a Deus. Glória a Deus. E até pegando um gancho nessa pergunta que a Natashi te fez, então como que começou a sua caminhada com Jesus? Como foi o seu encontro? Conta pra gente um pouquinho. Vai ser até interessante quando as pessoas ouvirem, né, esse podcast, que vão me conhecer um pouco melhor, que a gente vai contando uns pedacinhos, quem congrega comigo sabe uma parte, mas hoje vai ser algo revelador e eu tô muito feliz. Gratidão, essa palavra que se resume a você, Caio, a Natashi e ao Espírito Santo, que eu sinto a presença de Deus aqui e eu sei que ele vai fazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, mas fica aqui. Amém. Que você vai ver. Eu sou cristã desde o berço. Os meus pais são vivos. Meu pai Gilmar, ele é evangelista, minha mãe é diaconisa da Casa do Senhor. Pastoreio a minha mãe, já pastorei meu pai. Porém, eles deixaram e deixam sempre um legado muito forte. Então, eu fui criada dentro da igreja. Porém, houve uma parte turbulenta na minha vida que eu me distanciei, mesmo estando dentro da casa do pai. Né? E aí que começa o meu testemunho antes mesmo de eu ser informe, porque não era nem pra eu nascer. Os meus pais contam, né, que quando meu pai vai fazer é um nome lá, né? Vasectomia, né? Vasectomia. Isso, me ajudam aqui. E deu tudo errado.
E até se programarem a próxima, porque antes era muito difícil, nesse meio termo eu vim. E a gente teve uma perca muito grande, né? Que foi uma irmã antes de mim. E minha mãe diz pra mim que ela era muito bela, era muito formosa, e eles sentiam a graça de Deus através daquela criança. E quando eu vim, foi pra não substituí-la, mas completar aquilo que estava um vazio. E Deus não permitiu meu pai fazer. Vasectomia. Esse nome aí. E eu vim, pra glória do Senhor, e ele até desistiu, viu, gente, de operar. E aí começou a minha história. Então eu sempre amei ir pra igreja. E dentro da igreja eu sofri algumas coisas difíceis. Ela falou pra eu ficar à vontade, mas eu creio que o meu testemunho vai edificar você, que talvez outrora você passou algo na sua caminhada cristã, até mesmo dentro da igreja, porque Deus não tem controle sobre a maldade humana. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que Deus não livrou? Porque Deus não interviu. Então essa é uma parte do meu testemunho que muitos não conhecem e que foi muito difícil de eu contar. Quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade, foi a época mais gostosa da minha vida, que eu estava conhecendo Jesus de uma forma com entendimento, que a partir dos 7 anos a criança tem a razão e a consciência. E ali eu estava num momento gostoso sendo criança. E eu via meu pai expulsando os espíritos malignos, curando no nome de Jesus. Eu vi muitos paralíticos levantando. Já levantei paralíticos no nome do Senhor. Então eu vi muitas coisas meu pai fazendo e levei. E nesse meados de 7, 8 anos de idade, eu sofri um abuso dentro da igreja. E na melhor fase da minha vida, que eu sentia Deus já, eu sentia coisas assim que uma criança não saberia explicar, mas eu sabia explicar. E as pessoas falavam assim, nossa, Noemi, você é diferente, parece que você já tem uns 12 anos. E assim, eu vi que esse abuso, eu quase sofri um estupro, porém, graças a Deus, não sei, pela minha expertise, não sei, eu tenho certeza que também Deus me deu estratégia, eu consegui sair de tudo isso e não abandonei minha fé, e eu senti algo dizendo, filha, eu sou o Deus que livro, né? E eu fiz muitas perguntas para Deus através do meu testemunho, mas por que o Senhor permitiu? Né? Então esse meu testemunho, eu creio que vai edificar a sua vida. Se você conhece alguém que passou talvez dentro de uma igreja, que é muito complexo, eu quero te dizer que não importa, Deus não tem controle na maldade humana, mas Ele é poderoso para nos livrar. Ele me livrou, porque poderia ter sido algo pior. E ali eu vi que começou uma nova fase na minha vida e eu consegui me livrar. Com o tempo minha mãe descobriu e foi um processo muito dolorido, e eu só consegui contar depois de casada, e através desse meu testemunho eu consegui livrar muitas adolescentes, muitas mulheres que passaram isso em igrejas, porque tem denominações de tudo quanto é jeito, mas é pro nome do Senhor ser glorificado, para que ninguém fique sobre essa terra. Só que tem muitas pessoas que não servem a Deus verdadeiramente, e eu não quero que você perca a esperança e a fé em pessoas justas que tem dentro da igreja, que você não se perca dentro da igreja. Esse é o primeiro testemunho que eu quero falar. Então esse meu testemunho, ele é muito complexo e muito cumprido, mas esse é um primeiro testemunho que eu quero deixar aqui no Vidas que Edificam, que você não venha perder a sua essência por algo que você passou. Procure outro lugar, procure algo que você se identifique, mas nunca largue Jesus por nada. Esse é o meu primeiro testemunho. Noemi, aproveitando que você se abriu, né, que você contou essa parte do seu testemunho, quais as feridas que foram causadas em você? Porque você falou que você conseguiu falar sobre isso só na sua vida adulta, depois de casada. Como foi para você vencer isso em Cristo, né? Porque é todo um processo de cura, de libertação, de você conseguir ter voz para falar, e você percebe que você só consegue falar quando Ele realmente te curou disso. Sim. E ao mesmo tempo que Ele te cura, Ele te usa de uma maneira poderosa para levantar a sua voz e abrir os seus olhos para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas não vivam isso, ou para que outras pessoas sejam encorajadas a falar sobre esse mesmo sofrimento que elas viveram, e também serem libertas, curadas e viver o novo do Senhor. Porque hoje eu tenho visto muitas mulheres falando sobre abusos que elas sofreram na infância, e muitas
passaram a vida inteira carregando isso, só tiveram entendimento disso na vida adulta, depois de casadas, estão passando por processos terapêuticos, muitas sofrem de insegurança, ansiedade, depressão, e muitas nem conhecem Jesus verdadeiramente e não sabem que ele pode curar, que ele pode fazer tudo novo e que ele pode dar um entendimento sobre toda essa situação, porque ele já livrou elas de algo muito maior. Sim, eu acredito que Deus, naquele momento que eu orei, né, eu falei, Deus, o Senhor está aqui, e olha o que eu estou passando, e é uma situação muito delicada para uma criança. E quando eu falei, esse testemunho foi num culto de testemunho, e vidas que edificam. Talvez outrora, esse segundo testemunho, porque o primeiro foi que não era nem para eu ter nascida, e eu não ia contar ele aqui. Mas eu tenho certeza que Deus vai usar você para enviar esse vídeo para alguém, para curar alguém, porque quando eu contei o testemunho, era um culto de testemunho. E eu ia contar um outro testemunho, igual aqui, e eu acabei contando, porque eu senti que eu estava totalmente curada. E as causas, os traumas não foram fáceis. Primeiro, encarar a realidade de eu confiar em um homem, de eu confiar em alguém, de eu confiar em pessoas que diziam que eram pastores, porque exatamente o pastor não era um pastor, mas era quase um pastor, tinha uma hierarquia muito alta. E era uma complexidade na minha cabeça, e eu falei que eu não queria casar, eu não queria ter filhos, pra não passar a mesma coisa. Até mesmo quando eu me casei, meu esposo não sabia. Então, foi tudo um processo muito difícil. A questão de toque, a questão de um beijo. Eu sempre fui uma criança que não gosto muito de beijo. A minha pequenininha de 3 anos, ela fala, eu não gosto de beijo. E eu já é a minha característica, eu não gosto muito de mela-mela, eu brinco assim. Até meu pai vem me beijar assim. Ai, não gosto de beijo, pai. Mas eu já tinha isso na minha infância e carregou algo muito pesado. E para eu ser curada, eu vi que foi a minha constância em não deixar Jesus, né? Eu via que cada vez que eu ia para a igreja, eu sentia curas através da minha vida, eu ouvia outras mulheres. Por isso que mulher, não fique calada, né? Seja você uma adolescente, seja você uma jovem, uma mulher, converse com alguém que se sinta segura, porque isso vai trazer cura. Quanto mais a gente guardar, vai trazer traumas profundos. E eu, como terapeuta de resultado, me formei em psicologia, eu vi que o segredo da nossa cura é falar, né? Às vezes eu falar uma coisa que não era nem aquilo que eu queria falar, vai me trazer uma cura, uma libertação, mas falar para quem nós confiamos, e pode ter certeza, eu sei que tá difícil nos dias atuais, mas sempre vai existir alguém, né? E foi assim, a minha cura foi um processo muito difícil, e foi através do meu casamento, né? Eu ter esperado em Cristo Jesus, que é um outro testemunho, por uma pessoa que eu não queria casar, eu casei com uma pessoa maravilhosa, que eu estou... Deixa eu ver quantos anos. 14 anos. Se eu tô 13, foi muito uma loucura. Eu casei já, logo em seguida, me chamou pro pastoreio, porque eu já liderava um povo. E meu casamento foi minha cura, né? Eu vi que os homens não eram tudo aquilo. Eu via que Deus colocava alguém bom no nosso caminho quando nós acreditamos, oramos, conservamos nossa vida em Cristo. E foi assim, foi um processo muito difícil, não foi fácil, mas foi porque eu não deixei de crer no Senhor Jesus, né? E foi processo em cima de processos, até um dia eu já estava com 2 anos de casada, que eu contei o testemunho. E você percebe que Deus coloca pessoas na sua vida que passaram pelo mesmo processo hoje para você ajudar essas pessoas a saírem? Muitas. Depois que eu contei o testemunho, foi num culto Vidas que Edificam, eu falei, Deus, que esse processo de dor seja cura, né? E realmente, muitas meninas que passaram, não dentro assim, de uma denominação, mas com pais, né? Que acontece muito, com um primo, com alguém muito próximo. E eu consegui trazer a cura e a libertação através do meu testemunho e através de mostrar que Jesus não é responsável pela brutalidade, né, do ser humano. Que é a pergunta, não é culpa, mas é a pergunta que mais faz. Por que Deus permitiu? Então a gente tem que ter algumas respostas que é difíceis. E não é nem permissão de Deus, e não é culpa também de quem passou por isso, né? A criança, ela é inocente, ela é pura, uma criança de 7 anos não tem culpa de absolutamente nada. Talvez naquele tempo você não tinha nem entendimento do que estava acontecendo. E você carregou isso por uma vida inteira, e somente na vida adulta que você teve entendimento do que aconteceu, do que isso te acarretou, para que então você fosse curado e pudesse curar outras pessoas através de Jesus. E algo importante que trouxe a cura para mim também foi ler a Bíblia.
testemunho que a Bíblia nos traz também, que Abel fez pro seu irmão matá-lo. Foi uma das coisas que me curou, essa palavra. As circunstâncias que Caim mata seu irmão Abel. O que ele fez? E por que Deus não interviu? Se ele é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo. Então a Bíblia me curou também. É um dos principais objetivos de eu ter alcançado a minha cura. Tem uma coisa que possivelmente vou falar em mais alguns outros episódios. Eu já falei isso. Que eu trago uma canção comigo, que eu faço dessa canção um hino. Glória a Deus. Do Rodolfo Abrantes. Que ele fala que das minhas feridas saia poder para curar, né? E aí, ouvindo a sua história e esses questionamentos que às vezes pode passar na cabeça de alguém, né, que passou por uma situação semelhante à sua, ou qualquer outra situação, por quê? Né, Deus permitiu. E aí a gente se remete... Imagine se Davi estivesse nessa mesa aqui hoje, né? Ele passou algumas situações que Deus podia ter intervido. Mas aí, hoje, a gente usa a história dele para testemunhar. Como se Davi tivesse aqui, cara, ó, eu fiz isso aqui, mas não faz isso não. Sim. Eu fiz isso aqui, mas Deus teve misericórdia e graça. Lógico, as consequências de algumas coisas ficam, né? Mas o que seria sem os nossos testemunhos, as nossas histórias? Deus permite passarmos por situações, mas Ele nos livra. Sim. E se a gente for ver o Sadraque, Mesaque e Abednego, imagina eles contando aqui. Nossa, né? isso é incrível. A ministração que a gente mais escuta, né? Sim. Deus não livrou eles da fornalha, mas na fornalha, a mesma coisa. Essas situações que a gente passa. Ele permitiu, mas ele estava lá conosco. E glória a Deus que hoje nós podemos usar isso, né? Para abençoar outras pessoas. Glória. E aproveitando, a senhora falou algo. Senhora, você... Não é muito nova, né? Mas, enfim. Tá bom, tá enganando ainda. Enganando. Glória. Você falou em um momento aí de milagres. E um passarinho verde me contou que você já teve umas experiências, assim, surreais. Sim. A gente queria que você compartilhasse algumas coisas que você já viveu. Sim, eu tenho bastante testemunho, assim, que eu vi, né? Fora que um dia eu volto pra contar da minha filha, hein? Minha filha é um milagre, assim. Mas sobre a minha vida, teve uma época no meu ministério que eu viajava bastante. Ali na igreja onde eu congrego, a Natasha já foi também, que em cima é a ONG. Eu vi muitos milagres da parte do Senhor. E quem anda comigo sabe a verdade de tudo isso. E faz ser legal ver, lembrar que estava comigo. Uma intensidade de busca também. E as pessoas crerem, tá? Porque o que acontece, você que está vendo esse podcast agora, o porquê que você não vê tantas curas acontecendo e tantas libertações. Porque a incredulidade está quebrando a intercessão da igreja. Mas o Senhor, ele não mudou. E assim, não tem muito tempo não. Que eu levantei o paralítico, ele andou, o surdo ouviu, o morto, que o médico disse 24 horas, e eu orei num lenço, num simples lenço, falei pra mulher, leva lá, que o médico disse, mas Deus está me dizendo que ele vai levantar, ele foi lá na nossa congregação. Então, imagina, você vê o paralítico levantando, aí você, Natasha, olha lá, você tá ministrando, e separa a sua mensagem, e Deus fala assim, vai ali, e fala pra ele levantar. Você fala assim, ai Deus, eu já expulsei o espírito maligno, eu já vi alguns milagres, né? Eu já vi muitas curas do câncer, que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Eu já vi, o meu testemunho, eu contei pra Nath, tinha um pedacinho, que quando eu tava fora, assim, da igreja, e já volto nessa pauta, mas veio aqui, é importante. Eu tava meio torta, eu brinco assim, eu não estava indo muito na igreja por um problema muito crítico na minha família. E meu esposo estava indo, graças a Deus, que era meu noivo, né? Aí ele, vamos pra igreja. Eu, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada hoje. Como que eu fui pra igreja? Eu cantei música do mundo o dia todo. E ele, vamos pra igreja. Aí ele tava começando a tocar guitarra, essas coisas. Eu toco pra você. Eu falei, meu Deus. Tá bom. Eu fui. Foi aí quando começou essa entrega. Por isso que eu preciso pontuar isso, porque eu lembrei, né? A expressão não deixa a gente esquecer. Foi aí que Deus entregou o dom da cura pra mim. E eu toda torta, viu? Mas ó, Jesus pega, calma que eu vou explicar. E eu falei, meu Deus, o pastor insistiu tanto que eu louvasse, mas insistiu tanto. Meu ministério de louvor é muito lindo. Antes eu louvava, agora eu adoro. E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim, irmã Noemi, vem louvar aqui. Eu, Jesus, esse pastor tá desviado, tá igual eu. Como que não tem discernimento? Meu Deus, revela lá pra ele
que eu fiz um monte de coisa errada hoje. Dancei, fiz umas coisas que não convém, Senhor. E fiquei relutando. E ele me chamou pela terceira vez. O Espírito Santo tocou em mim e falou assim, vai, filha, te dou uma nova chance. E foi. E eu comecei a cantar, recebe a cura, recebe a unção. Isso não marcou a minha história. E ali a mulher expeliu o câncer que tinha na garganta. Sabemos que um dos piores cânceres, o segundo pior câncer é o de mama, mas o da tireoide, o da garganta, é o primeiro ali, o pior de todos. E ela expeliu ali. E quando ela expeliu, aí teve um reboliço no final e orou. E ela veio no final, através da sua vida, Jesus me curou de algo que eu esperava há tantos anos. E eu já não acreditava mais. E foi através da canção. E ela falou, filha, onde você louvar e você falar, as pessoas vão ser curadas. E Deus falou assim, filha, você entendeu? Você entendeu o seu chamado? Aí eu relutando ainda com Deus, você já pode. Falei, pai, mas tá tudo errado minha vida. Minha vida tá de ponta cabeça, meus pais estavam separados. E eu passando uma turbulência. Foi a primeira vez que eu me distanciei de não ir frequentemente para a igreja. E foi ali que Deus me entregou um dom tão precioso, que foi aquela mulher ser curada. E a partir dali se lançou. Onde eu ia, eu via as curas, o caroço que sumia, a pessoa que tinha problema no rim. Eu falava, pode ir lá fazer o exame. E a pessoa depois me curar. Tô curado, pra glória do Senhor. Chegavam os cultos de cura e libertação. Era exame de um lado, exame de outro. Mulheres que não podiam ter filho eram curadas. Gente, isso foi surreal. E ainda eu vejo, pra glória do Senhor. Não mudou, não. O Senhor continua mesmo operando. E foi aí que começou. E eu comecei a viajar muito. Porque o pessoal via as maravilhas. Começou a me chamar muito. E onde eu ia, eu via as curas. Eu cheguei numa cidade muito católica, que a gente ganhou muitas almas para Jesus, respeito todas as religiões, mas eu vi as transformações de Deus através do louvor da palavra. Essa questão também de eu ministrar hoje é um outro testemunho, que não tenho mérito e tempo para falar, mas é um outro testemunho, que eu tive que passar um processo tão árduo na minha vida. Eu sempre tive uma saúde muito boa, só que eu tive um problema nas pregas vocais, onde o médico disse que eu tinha que operar, porque senão poderia dar um câncer, tudo. E eu sempre crendo que eu ia passar dessa situação. E eu fiquei 2 anos, só chorava, chegava na igreja e falei, Deus, cadê minha voz pra me louvar? Cadê minha voz pra me louvar? E não tinha voz pra louvar. Só que aí foi quando eu aprendi a mergulhar de uma maneira, de uma dimensão espiritual na palavra. E foi aí que o Senhor, ele trouxe a cura para as minhas pregas vocais numa campanha de cura e libertação das águas purificadoras. Eu já tinha feito votos, já tinha subido um monte, já tinha feito tanta coisa. Então eu só queria o quê? A obediência. Para uma cura. E eu, onde eu ia, Deus curando, porque não é eu que curo. Sim. Eu precisava da cura. E eu quero que você entenda que tá em casa. Por que Deus não cura em alguns momentos? Pela sua incredulidade, porque quebra a intercessão, porque Jesus foi na sua cidade e ele não curou ninguém. Por quê? O problema era no povo. Então, para Deus curar, a gente tem que abrir espaço. E eu precisei abrir a porta da obediência, que era para me pregar. Eu só queria louvar, gente. Eu queria louvar. E foi aí que começou o meu ministério de cura e libertação. Onde eu ia, assim, eram muitos endemoniados que caíam. Era uma coisa, assim... Pra quem não via, era uma coisa de louco, assim. E você via curas e libertações. Eu vejo ainda, pra glória do Senhor. Então, eu já vi muitos milagres, né? Então é gratificante. Foi aí que começou o seu chamado para o pastoreio ou isso veio depois? Não, porque eu era muito nova, mas eu já tinha sido participante da liderança, sempre cuidei de jovens, então isso foi uma contrapartida e uma força do Senhor. Eu acredito que era como Davi, hoje foi meu devocional de Davi, era uma preparação no pastoreio ali. Davi, ele teve que cuidar das ovelhinhas, para depois cuidar do povo. E o cuidado de Davi com as suas ovelhas era tão grande que Deus falou, opa, esse aqui vai saber cuidar do povo de Israel. E eu vi que a mocidade que eu cuidei muitos anos, era muitos jovens, era uma coisa maravilhosa. Foi através daí que eu comecei o meu pastoreio. Mas essa circunstância, então, era muito nova. Eu tava noiva ainda, tinha 16 anos, eu era muito nova. Nossa, eu noivei super cedo, até mesmo para Deus trazer as curas, porque para onde eu ter chegado... foi tudo muito rápido, porque eu já tinha uma conclusão, já tinha uma certeza de quem que eu ia ser. Eu nunca ia deixar Jesus, porque eu sempre fui apaixonada por Jesus, mas eu já tinha um parâmetro, já tinha
um plano já traçado. Então, Deus fez eu casar cedo, fez tudo no processo cedo. A minha chamada pastoral foi muito cedo. Eu casei com 18 anos, com 19 anos, Deus confirmou minha chamada de pastora. E eu estava em outro ministério, Deus falou que eu ia arrancar de um lugar e ir pro outro. Mas aí eu já vivia um ministério missionário e de curas e libertação. Então, foi antes do meu pastoreio. Aceitou de cara o chamado para pastoreio? Não, isso é coisa de louco, gente. Não, nem meu esposo, não. E como é que foi esse processo? Desafiador. A gente eram muito novos, tipo, 19, ele tinha 20, 21, 19, 21, Nós temos uma idade bem, assim, casadinha ali. E foi numa revelação na lua de mel. Olha como a gente é apaixonado, gente, por Cristo. 5 dias de lua de mel, a gente falou, vamos pra igreja. E a gente foi, a gente chegou numa igreja, né, de médio porte, assim, mas era grande, tipo, a gente já foi numa igreja pra ficar ali, tranquilinho. E Deus usou o pregador da noite e veio aqui com a gente, entregou todo o mistério pra gente, falou assim que nós iríamos liderar um povo muito grande, só que era necessário um tempo novo, que ele ia arrancar nós de um lugar e pro outro. A gente já ficou assustado, porque a gente acreditava, a gente estava numa igreja grande e tinha muitas filiais. A gente falou, não, Deus vai preparar a gente, né? E a gente vai cuidando, porque a gente já jovenzinho, já ia. Cada ano a gente estava levantando um povo, e aonde a gente tinha, a gente levantava, principalmente jovens. Então, a gente não passava na nossa cabeça de ser pastor. E foi aí que Deus, quando foi meu aniversário ainda, Deus permitiu uma situação muito desagradável, que a ética não permite falar, mas Deus arrancou nós de um lugar e depois do outro. E a gente ficou esperando esses pastores virem até nós, porque nós precisávamos de pastoreio. E eles não vieram, né? E aquele monte de jovem, aqueles 40 jovens atrás da gente. Eu lembro que fosse ontem. Só que um mês antes, Deus me deu um sonho que 12 jovens chegavam no meu portão e falava pra gente fazer um culto. E o sonho, que é muito longo, que não dá pra detalhar, quando foi pra fazer o primeiro culto, que antes a mocidade era aliança com Deus. E esse sonho foi algo que no momento eu não entendi, né? Que esses 2 jovens estão fazendo no meu portão. E um mês antes de eu sair dessa denominação, que eu amava, né? E eu tinha meus jovens lá, que eu cuidava com todo o amor. E eu contei pra eles. Aí se passaram esse tempo que a gente saiu, esses 12 jovens chegou. E começaram a gritar, ué, aliança, ué, aliança. Falei, esse povo tá tudo doido. E eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós temos que começar a fazer culto. Nós já passou um mês, o pastor não veio atrás da gente. E a gente não pode ficar sem ceiar. E eu falei, mas gente, não é assim. Aí um dos jovens falou assim, meu pai tem um salão muito grande. Eu, meu Deus do céu. Falei, Elvis, olha lá o que você tá falando. Aí ele, vamos lá, nós montamos um altar lá e faz um culto, vamos fazendo culto, até o pastor vir atrás da gente. Falei, tá bom. Só que quando a gente chegou no culto à noite, de domingo, eu lembrei do sonho. E aquilo me remexeu por dias. Até tudo bem, a gente tava fazendo os cultos, tudo certinho. E apareceu, eu creio que você vai acreditar. Apareceu uma senhora lá em casa e falou que veio fazer uma oração na casa do pastor. E ela falou assim, onde eu moro agora é tudo separadinho. Mas antes era tudo, há 14 anos atrás, era tudo junto, assim, né? Aí minha sogra falou assim, é aqui mesmo, tem um pastor aqui. Aí ela falou assim, tá bom, irmã, eu vou entrar e vou orar. E vou entregar o que Deus mandou. Porque eu só tive uma visão que eu tinha que vir nesse endereço, orar. E só aqui que Deus veio me revelar. E ela orou. Ela falou assim, irmã, amém, glória a Deus que o seu marido é pastor, que Deus abençoe. Mas não é a casa aqui, não. Só que nesse endereço, só que lá, antigamente, era tudo aberto. Um quarteirão assim de sei lá quantos metros. E tem mais ou menos umas 7 casas. Hoje tá tudo separado. E eu morava na outra saída. Aí ela falou assim, ô senhora, você não se importava não de me levar lá naquela casa? Ela, irmã, mas lá mora meu filho, ele não é pastor, não. Aí ela falou, ainda. Eu me assemelho muito na história de Davi, gente, Sim. Incrível esse testemunho. Aí ela falou assim, tá bom, mas eu posso ir lá? Aí ela falou assim, tá bom, eu vou chamar. E eu lembro como se fosse ontem,
nem como se fosse ontem. Aí ela entrou, orou, e tinha 2 jovens desses doces do sonho. Ela chegou, orou. Ela era canela de fogo, hein? Ela era canela de fogo. Irmão, só solta o fogo mesmo, é o fogo do Espírito Santo. Quando ele quiser, ele toma, né, pra glória dele. Achei engraçado, fazia tempo que eu não via isso, hein, Caio? E ela era arretada, velhinha, assim, sabe? Acho que ela tinha uns 50 e poucos anos. Ai, como eu queria ver ela de novo. E ela entrou, tal, posso olhar, tal, entrei com... E olha, mais um sonho, tá vendo como Deus fala em Joel, que ele entrega os sonhos, né, pros jovens, ele dá as visões. Meu esposo teve um sonho também, com o nome da igreja, como era a igreja, tudo. Ele falou assim, amor, será coisa da nossa cabeça? Será que Deus vai colocar nós numa igreja aqui, o nome é Aliança com Deus? O que Deus tá fazendo comigo? Esse negócio de ser pastor, de liderar, Ele acordou assim, falando do sonho. Eu falei, amor, eu também não quero ser nada de pastor, de líder, não. Agora esse povo ficar sem pastoreio, vai ser complicado, né? Aí foi antes desses jovens ir lá falar da serralheria. E tudo foi se encaixando. Quando essa mulher chegou lá, ela revelou o sonho que somente eu e meu esposo sabia. Ela contou como seria a igreja, que seria uma igreja de jovens, que no início as pessoas iam rejeitar eu e meu esposo, porque nós éramos muito jovens, mas nós seríamos como Timóteo. E ela falou umas palavras muito fortes, né? Timóteo, para quem não sabe, ele foi escolhido desde muito jovem e ele foi ali todo discipulado por Paulo, e ela entregou ali muitas revelações, falou que via uma placa 2 alianças, e ela não sabia que o nome da mocidade era Aliança com Deus. E até tudo bem, ela entregou lá, até os jovens caiu, viu, irmão? Eles caíram lá que não aguentaram a unção de Deus na vida daquela senhora, e ela entregou tudo do sonho, como seria a igreja, como nós seríamos rejeitados, falariam que a igreja não ia passar de um ano, que era pra gente ser firme, constante, que no início seria somente nós mesmos. E até aí tudo bem, ela foi embora e falou pro meu esposo, não é pra você negar o seu chamado. Assim como eu fui com Davi, eu serei contigo. Então a história de Davi é muito marcante na minha vida. E realmente, só que ele tentou de tudo pra não ser pastor, igual eu, tá? Eu queria liderar, eu queria cantar, eu queria fazer, mas pastorear, gente, pensou uma pessoa brava, eu falei, meu Deus, coitado de povo, Jesus, eu entendo de Jó, agora de povo, de mulher birrenta, de povo que não quer nada com Deus, porque eu sempre exigi muito de mim, entendeu? Eu sempre tive uma vida muito disciplinada em Cristo, então não gosto de fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Foi o que eu retratei no testemunho anterior, que o pastor ficava lá me chamando, eu não criei, porque eu tava totalmente distorcida, mas foi tudo um propósito. E ela foi embora, entregou aquilo pro meu esposo, falou assim, não é pra você rejeitar, né? Rejeitar a chamada. Aí ela voltou, ela falou assim, e eu vou te provar que é com você o negócio, você é um pastor. Até então, minha sogra fala, e tudo, foi passando-se o tempo, né? Acho que passou uns 4, 5 meses. Aí começou a encher tanto aquela serralheria, gente. Mas era tão humilde, mas tão humilde. E as pessoas começaram a visar muito a gente. Pela garra, pela força de vontade. E começou a encher, era tanto jovem, tantas pessoas. Que algumas igrejas até queriam comprar a gente. Pra vocês verem como que era o negócio. E 2 pastores propuseram dar placa, dar instrumento, assim, igrejas grandes de renome. E era algo assustador, eu ficava assustada, né? E falava, não, vamos ungir seu filho, ele tem uma pegada. Ele, eu não quero isso. Até então, quando a gente viu que o negócio estava ficando muito sério, a gente falou pro outro pastor, então, você é o pastor aí, vamos fazer esse negócio direito. E a gente foi fazer a documentação, tudo para não delongar. E quando a gente colocou o pastor presidente, né, tudo certinho, a tesouraria, tudo, os papéis foi negado. E eu fazia parte da diretoria, porque eu era secretária, e eu que fiz os documentos da igreja. Deus me deu essa graça de inteligência, eu tinha terminado a faculdade, isso foi um presente dos céus para mim, foi um grande testemunho também para a igreja, só que deu tudo errado. E quando o meu esposo, né, que ele me ajudava na diretoria, foi buscar os documentos, o moço falou assim, esse nome aqui, a gente não sabe porque não foi aprovado. Pode ser alguma restrição, pode ser algo na receita, mas não pode ser essa pessoa. A gente chegou, o pastor foi super tranquilo, falou, então isso significa que é você.
Aí ele regalou os olhos, assim, né? E eu não queria nada de ser pastora, não. Aí ele falou assim, não, se eu for ser pastor, não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus, porque eu não gosto das coisas com brincadeira. E chegaram os anciões, tudo ungiram, ele foi uma cerimônia extraordinária. E a gente, depois da unção, mudamos todo o estatuto e ata e levamos. E quando ele foi buscar os documentos, ele bateram no carro dele. Então a gente viu que as coisas começaram a dificultar tanto. Aí você faz assim, não era de Deus, não era de Deus. Porque o adversário estava numa fúria muito grande, né? E ali, toda a documentação foi aprovada. Eu falei, tá vendo? Que aquela senhorinha falou que era pra ser você. Só que eu ainda demorei, 2 anos pra entender e de querer também. Então foi quando eu tava gestante que eu recebi a unção. Então eu já pastoreio, né, há 13 anos, mas de ungida tem 11. 11 anos, a idade da minha filha. Então, assim, foi todo um processo. E fora que tem muitas águas pra contar, pra rolar, mas é mais ou menos... É isso, assim, né? Que eu não queria, porque ele também não queria, não era a nossa cara, assim, pastorear. Liderar sempre a gente gostou, porque a gente via jovem, sabe? Ai, a gente era um povo... E aí nós somos um povo muito animado. E hoje, tá mais como que é pra você pastorear? Porque hoje você aceitou seu chamado, Deus tem feito grandes coisas através da vida de vocês. Inclusive, vocês têm uma ONG, que é a CGS Missões. A gente vai querer que você fale um pouquinho sobre esse trabalho, sobre os diversos projetos que a ONG tem, né? Que vem abençoando muitas vidas. Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu fui ungida, eu falei, não dá mais pra fugir, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa negligente, né? Porque eu lembrei de Davi. Quando ele recebeu ali a unção, depois de quanto tempo ele tomou posse, né, do seu reinado. Então, eu me baseei muito na palavra. Falei, agora é hora. Agora eu tenho que ir. Então, assim, eu me apaixonei. Eu aprendi a amar de uma forma que eu nunca imaginei amar. Eu aprendi a ouvir mais, né? Sofri muito no início. Eu sou uma pessoa 80% colérica. Eu sou muito ativa, muito proativa. Eu não gosto das coisas fora do lugar, preciso das coisas de Deus. E as pessoas me sufocavam muito. E no começo foi muito difícil. Então, muitas vezes eu pensei, falei, meu Deus, não é isso pra mim, não. Não é pra mim, o que eu tô fazendo? Mas eu nunca, tipo assim, não quero mais. Não quero, isso aqui não é pra mim. Porque se Deus derramou aquela unção, eu entendi que eu tinha que causar uma resistência, ir pra frente. E eu comecei a ver Deus transformando, Deus fazendo através da minha vida. Quando eu falava com as pessoas, elas saíam outras pessoas do culto. E tinha dia que eu tava destruída, e eu tava abraçando, e elas saíam outras pessoas. E eu falei, que Deus, e agora? Então, assim, eu vi e vejo muitas coisas extraordinárias que só me dá mais forças pra querer continuar e não parar. Até tem dias que eu falo assim, ai meu Deus. Não, melhor confiar. Então eu recebi a chamada. E eu acho que o segredo de qualquer pessoa, que mesmo que não queira, mas acontecer, como aconteceu com Saul. Saul foi escolhido por Deus, mas no seu 2º ano, ele vacalhou. Sim. Ele não quis nada com Deus. Então Deus rejeitou. Mas Davi foi diferente. Então o segredo da nossa vitória está em aceitar. Eu falei que você é inteligente. Você igual Saul, não. Você igual Davi. Demorou, chegou o meu tempo, agora eu vou assumir. Isso, ele já estava 2 anos já pastoreando, e eu vim ali, e sempre como adjuntora para ajudar. Às vezes eu sou muito colérica, né? Nós temos 2 lideranças fortes, é desafiadora, mas é incrível o que Deus faz. Glória surreal. Glória a Deus. Essa questão que a Natasha comentou, e além do pastoreio, então, você ainda tem um trabalho com missão, é isso? Isso, a gente é apaixonado por missão, né? A gente que estuda a parte de missiologia, uma igreja que não tem missão, ela é defasada, né? É o pilar principal, né? De uma igreja, além do amor, além do Espírito Santo, tem que ter missões, né? E desde o início, desde antes mesmo de ter aliança com Deus, a gente já fazia missões. E até mesmo o fundador da CGS é o pastor Jones. E ele sempre tinha uns projetos, tá? E eu já tinha umas outras visões. Vocês sempre trabalham com criança, com jovens. E ali Deus foi colocando vários projetos. Nós temos bastante projetos, gente. Meu Deus. Natasha foi numa reunião, ela falou assim, meu Deus, como vocês aguentam? Foi bem legal.
o Bi também foi. Vocês viram que é bastante coisa, mas Deus dá graça. Então, assim, a gente tem alguns projetos que se associa a maior parte com o espiritual, porque é uma estratégia de Deus, até mesmo para nós irmos para a rua, quando a gente chega nos orfanatos, que é algo desafiador, né? Porque tem ali várias crianças e adolescentes, só que a gente, quando entra com a parte espiritual, meu Deus do céu, quem tem uma ONG, uma associação que tem ali o pilar principal, que é Deus, o Espírito Santo, consegue fluir melhor e as portas se abrem de uma forma tranquila, né? E foi aí que a gente ajuntou o espiritual com o social, que deu super certo, a gente não consegue parar, né? Às vezes o caixa não tá muito equilibrado, mas nós arrumamos outro jeito e faz a missão, né? Então é uma igreja apaixonada por missões e a gente tem que conciliar. Eu administro empresas, eu faço gestão, a gente tem o lado empresarial, tem o lado da gestão, tem o lado da CGS, tem da igreja. Nós não fica maluco, porque é Deus que dá graça, né? E é isso. A gente vai conciliando tudo isso e através do social a gente acaba, né, conquistando outras vidas também. Às vezes elas vêm ali receber uma cesta básica, mas a gente fala de Jesus, nossa, essa igreja é diferente, vocês têm um amor. E ela não vem por um interesse somente ali do que é material, mas ela vê que ela sente necessidade do espiritual e a gente vai edificando outras vidas. Então é surreal. A CGS é algo... É meu coração ali. E quem quiser conhecer a CGS ou abençoar um dos projetos que hoje vocês tocam pela ONG, como que deve fazer, Nô? Então, se você quiser conhecer mais... pelo Instagram, a gente é bem ativo no Instagram, cgs.missões ou noemi.secato. Eu sempre tô fazendo ali um stories, fazendo um reels, mostrando, né? Que é importante. A mesma boca que pede é a mesma que agradece. Então a gente vai mostrando. Então, se você quiser ajudar, você pode entrar lá na plataforma, na bio, tem lá o Pix. Você pode ajudar. É fácil, cgsmissões@gmail.com. Por que a gente enfatizou o e-mail? Que a pessoa pode mandar um e-mail solicitando algo, né? E a gente, até isso a gente deixou no Pix, o Instagram, o Facebook, a página é tudo patronizado. Então, dessa forma, você pode ajudar. Pode ir lá também, na Rua Dolores de Aquino, 774. Além da igreja ser embaixo, a associação em cima. Aí fica tudo fácil pro povo. Ah, legal. É isso aí. Então, ó, você que tá em casa, se você quiser ser um abençoador da CGS, anota aí o Pix direitinho. A gente também vai deixar aqui na descrição para vocês. O generoso prosperará, é o que diz a palavra, Glória né? a Nós Deus. cremos grandemente nisso. Então, abençoe para que você também possa ser abençoado. Glória a Inclusive, Deus. esse é um axioma da nossa igreja, abençoados certeza. para abençoar. Sim. E é bem isso, a gente participa do trabalho social, a gente vê as pessoas no Incrível, primeiro né? momento, eles chegam, na grande maioria das vezes, para receber algo material. Só que a gente também tem esse trabalho, a gente, tá bom, você vai levar essa cesta, mas ó, escuta um pouquinho da palavra aqui. A gente ora, grandioso. é totalmente diferente. Daí a gente vê num segundo momento as pessoas indo, deixando a cesta básica como algo secundário. Eu quero ouvir a palavra, eu quero ver o que Glória a Deus tem Sempre. para entregar. E a doação que a gente faz fica desse tamanho, perto do que é a grandiosidade que eles recebem. A grandiosidade de Deus. Né? É muito bom isso, né? Participar de projetos como esse. E vocês trabalham com isso também, você sabe, né? Exato, Bem exato. Noemi, 2025 começou, né? Todos nós temos planos, temos metas. Algumas igrejas intitulam um ano, que não é o nosso, o ano da multiplicação. E vocês, agora como igreja, Noemi como pastora, como esposa, quais são os projetos para 2025 agora? Desafiador. Desafiador. A gente tem uma meta traçada todos os anos, desde quando fundou a Aliança com Deus, o projeto de vida para 2025. E Deus falou fortemente no meu coração, em meados de outubro para novembro, que seria o ano dos sonhos, sonhando com Deus. O mal do ser humano é esquecer do que ele sonhou e acreditar e confiar que você sonha, mas quem conclui o plano é o Senhor, que a última resposta vem da parte do Senhor. E as minhas metas esse ano, além de querer ficar rica para abençoar, eu falei isso pro pessoal dar risada, mas gente, eu falei um devocional ontem sobre o perigo da prosperidade. Existem, viu? Só que é importante, a gente tem que querer. E as prosperidades,
Eu quero a maior prosperidade espiritual. Então, eu quero ser rica das bênçãos de Deus, em primeiro lugar. O financeiro é importante, né? E a gente que prega, a gente não prega uma teoria da prosperidade, mas a gente prega um Deus vivo que nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Sim. Então, eu não sou rica, assim, de ter uma mansão, não, mas eu, graças a Deus, eu tenho o melhor dessa terra. E a minha meta mesmo é ficar rica, literalmente, porque o meu sonho é abençoar a CGS, nós termos uma clínica, porque tem muita clínica de homens, mas não tem clínica de mulher. Sim. E eu, graças a Deus, recebi do Senhor uma sabedoria. E eu consigo driblar ali, porque a gente ajuda muitas clínicas de mulher, o negócio é feio, viu? É difícil. Então, as minhas metas são conseguir um lugar, né? Próprio, assim, pra CGS, pra igreja também, porque nós ainda estamos no aluguel, mas graças a Deus, Deus tem dado graça. E como esposa, como mãe, continuar ensinando as minhas filhas no melhor caminho, que eu já tô com uma de 11 anos, então é mais difícil. Então, a minha meta é 100% espiritual, porque eu sei que buscar primeiro o reino de Deus, essa é a minha meta suprema. As demais coisas vão se acreditar. Então, pega essa meta aí para esse ano e sonhar. Sim. Né? O segredo é confiar. Mas se você não sonhar, por isso que temos o projeto de vida ali para traçar. E não coloca muita meta. Eu falo agora como psicólogo e terapeuta de resultado. Coloca só o que você crê que você pode. E põe um pouquinho a mais assim pra você se desafiar também. Porque senão a pessoa não consegue. Só quer aquele pouquinho, não. Se você pode um pouco a mais, é melhor. Então as minhas metas são essa clínica pra CGS, como mãe, como esposa, ser melhor do que ontem. Como pastora, ter mais sabedoria. Eu peço muito, muito pra Deus. Sabedoria. Eu sempre coloco no projeto sabedoria. Porque acho não, tenho certeza. Com a sabedoria, a gente consegue, né? Traçar. Deixa eu ver. Eu tenho mais espiritual do que terreno, né? Minhas metas, assim, são essas. Ano passado, eu, graças a Deus, consegui bastante. Tudo que eu coloquei no meu projeto de vida, exceto o terreno aí da CGS, que nós vamos conseguir, acho que foi a única coisa. Você acredita? Tudo Glória que eu coloquei. Deus vai preparando, vai abrindo os caminhos e vai fazendo com que os planos dele se cumpram através das nossas vidas. Até mesmo, eu tenho uma saúde muito boa. Ano passado, eu vivi um vale na minha saúde. E o que eu coloquei no projeto, eu recebi a minha cura, né? Que o médico, assim, a longo prazo, eu recebi a cura no curto prazo. Não desobedeci o médico, em vez de eu ir para a internação, eu fui para o congresso. Depois de 32 dias, eu fui curada para a glória do Senhor. Então, a minha meta é espiritual. Amém. A minha meta. Perfeito. E se você pudesse falar alguma coisa para alguém agora que está nos assistindo, qual seria a mensagem da pastora Noemi para quem está assistindo a gente em casa, conhecer Jesus? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E pode sonhar mesmo, porque o que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O segredo da nossa vitória é lembrar das promessas. E quando estiver difícil, você lembra do urso, do leão que você matou lá atrás, que quando você chegar em maiores vitórias, você vai ter que lembrar do tempo que você confiou. Porque o segredo da nossa vitória não é somente confiar, mas causar uma resistência, uma disciplina na nossa vida espiritual. Porque o povo que esquece rápido é o povo cristão. Passou o caminho no meio do mar, viu o milagre, a coluna de fogo cobriu e depois, eu quero voltar para o Egito. Meu Deus do céu, não é tempo de você voltar para trás. É a mensagem, precisamos causar uma resistência, porque o Senhor está às portas. Né? Ele pode te buscar individualmente, temos que crer na nossa salvação e o céu é conquistado à força. Então que sua meta espiritual para esse ano seja perseverança. Amém. Além de sonhar, para que você suba para a glória a qualquer momento, se ele assim voltar esse ano, pode ser esse ano, né? Amém. E antes de nós encerrarmos, eu preciso te honrar, te agradecer pela pessoa maravilhosa que você é no Senhor, por você ser canal de bênção na vida de tantas pessoas e por ter sido canal de bênçãos na minha vida também. Eu agradeço a Deus por ter te levantado por muitas vezes de madrugada para orar pela minha vida, para orar pela minha casa, para orar pela minha família, quando, na verdade, muitas vezes você nem sabia o que eu estava passando e eu estava atravessando um vale. Se o Vidas que Edificam hoje é uma realidade, é porque muitas vezes você orou para que esse projeto saísse do papel. Porque você intercedeu, porque você revelou e porque você viu
nessa serva do Senhor algo que muitas vezes as pessoas não enxergavam. Porque você entregou uma revelação do Espírito Santo falando de algo que Deus tinha para me entregar naquele ano e que não era para eu temer, que não era para eu duvidar, que era para eu confiar, porque o projeto era dele. E quando ele entregou, eu temi. Eu tive medo, eu perguntei, eu questionei, eu fui perguntar, porque quando Deus nos chama para fazer algo, muitas vezes a gente quer saber se realmente a mensagem é dele. E ele me fez lembrar do dia que você, sem me conhecer, entregou uma mensagem dele para o meu coração. Então, que Deus continue te usando poderosamente, onde você pisar, para falar com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho e tiver algo dele para você transformar. Que ele te use poderosamente, que ele alcance sua casa, sua família, que ele realize os desejos do seu coração, que ele te faça crescer cada vez mais ministerialmente, que ele realize todos os projetos que ele colocou no seu coração, porque a obra dele, sem dúvida, é grande na sua vida e grande na vida de cada uma das pessoas que cruzarem seu caminho, e eu sou muito grata pela sua vida, que Deus te abençoe grandemente, muito obrigada por tudo. Recebo. Aleluia, tá vendo, gente? Profeta, ó, glória. Que prazer conhecer o Caio também, ó, glória a Deus. Esse é outra bênção de Deus aqui. Não, a gente tava lá fora, eu falei pra Natasha, eu falei assim, eu sou o Arão aqui, Deus deu uma missão pra ela tava meio assim, falou, vou levar um doido pra ir com você nessa missão aí. A palavra diz que a gente não pode caminhar sozinho, então eu não caminho sozinho não, eu trago os amigos pra caminharem junto. Com certeza. A E gente, esse é o foco. Sim, a gente agradece muito por você estar aqui conosco, compartilhar Muito essa feliz, história. E a gente pede para que Deus continue te usando no seu ministério, continue te usando na sua família. E que esse programa chegue no maior número de pessoas e mulheres que às vezes estão passando pelo que você passou, que elas saibam que para tudo há uma solução diante de Jesus. Eu creio. E hoje vocês veem aqui uma mulher de Deus, uma pastora, que se desistisse lá atrás, outra pessoa estaria no lugar dela fazendo. Né? Exatamente. Eu escutei essa semana uma ministração de um pastor que foi chamado, né, em um determinado tempo, e ele também estava com essa relutância. E quando ele se posicionou, ele falou, cara, eu não posso deixar que uma geração deixe de ouvir a voz de Jesus porque eu não me posicionei. Então, às vezes a gente precisa se posicionar mesmo diante de uma dificuldade. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. A gente louva a Deus pela sua vida aqui. Amém. Bora orar? Bora orar. Você nos dá a honra de fazer uma oração pra gente? Glória a Deus, a glória dele. Isso aí. Você que está na sua casa, abra suas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que quem precisar de cura, libertação e transformação vai receber da parte do Senhor através dessa humilde oração, porque nós não sabemos orar, mas Ele quem põe as palavras na boca. Eterno Deus e Pai poderoso, em Ti eu confio e creio que a Tua palavra não volta vazia e que nesta noite, o Senhor possa alcançar, Senhor Jesus Cristo, esta casa, essa família, que no nome do Senhor Jesus Cristo haja cura, transformação de vida, libertação. Ó Deus querido, aonde houver, Senhor, um caroço, mioma, um câncer ou qualquer tipo de enfermidade, toda maledicência, todo mal, Senhor Jesus querido, se essa pessoa foi vítima de uma obra, Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero repreender no nome de Jesus, guarda a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que está agora, Senhor, recebendo, abrindo as mãos, Senhor, não para mim, mas para o Senhor Jesus, ó Pai, que através do seu Espírito Santo Consolador, venha, Senhor, trazer alegria, que seja um ano de muita alegria, que seja um ano de prosperidade, Senhor Jesus querido, eu quero profetizar, Senhor, meu Deus, sonhos realizados, que ainda, Senhor Jesus Cristo, nos próximos meses, ela já venha receber um sinal da tua parte, meu Deus e meu Pai, que ainda não espere, Senhor, findar o ano, mas que ela já possa ver algo extraordinário, Senhor, eu quero abençoar a vida da Natasha, do Caio, Senhor, de todos que estão, ó Pai, em propósito, meu Deus e meu Pai, desse podcast. Continua abençoando a vida de cada um de nós e aqueles que estão nos seus lares, que recebam a cura, a libertação e as bênçãos do eterno Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se deixar, eu oro. Ora. E nós estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, se inscreva no canal, mande para os seus amigos e familiares. Vamos ajudar a espalhar o evangelho por onde nós formos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E até a próxima segunda. É isso aí, galera. Até a próxima. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Glória a Deus. Tchau, tchau.